Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 2. Nesse vídeo nós daremos início ao estudo da mecânica quântica em três dimensões. E para isso nós vamos começar a falar do caso particular de uma partícula confinada em uma caixa tridimensional. Então até o momento o que a gente discutiu foi como a mecânica quântica ela poderia ser utilizada para descrever o movimento de uma partícula, só que nós fizemos isso para o caso unidimensional, para o caso em uma dimensão. Só que, a partir de agora, para aplicar esses conceitos da mecânica quântica ao mundo real, como por exemplo a física atômica ou a física nuclear, é necessário realizar um tratamento mais abrangente, então é necessário fazer um tratamento em três dimensões. Então, a partir de agora, a gente vai estender a nossa análise para mecânica quântica em três dimensões e vamos aplicar esses conceitos a um sistema real bastante simples, que é o átomo de hidrogênio. Então, para começar, a gente vai analisar aqui uma partícula que está confinada em uma caixa cúbica. Então, nós temos essa partícula que só pode se movimentar, né, dentro dessa caixa. Essa caixa é uma caixa cúbica de comprimentos iguais, né, iguais a L. E essa partícula clássica, né, ela oscilaria dentro dessa caixa. Então ela se chocaria aqui com as paredes da caixa e ficaria presa dentro da caixa, né, colidindo com suas paredes. Nós vamos considerar que essas paredes da caixa são lisas, de forma que elas só exercem forças perpendiculares à superfície, e as colisões que essa partícula vai ter com essas paredes, nós vamos considerar essas colisões como sendo elásticas. E em cada colisão, o que vai acontecer? Que a componente do momento da partícula, que é normal à parede, vai se inverter, ou seja, ela vai sofrer aqui uma mudança de sinal. No entanto, as outras duas componentes do momento, elas não são afetadas. Então, por exemplo, aqui nós temos uma colisão elástica, né, a representação das velocidades de uma colisão elástica entre uma dessas partículas e a parede. Então, a partícula tem velocidade v, que pode ser dividida em duas componentes, né, uma componente paralela, que é a parede, e outra normal, a parede. E a gente pode notar que a componente da velocidade, que é normal à parede, ela se inverte, então ela muda de sinal. Enquanto a outra componente, que é a componente paralela à parede, ela permanece sendo a mesma. Bom, nós temos que escrever, portanto, a função de onda, ou melhor, escrever a equação de Schrödinger para essa nova função de onda que está em três dimensões. Então agora não é uma função de x e t, é uma função do vetor r, que é o vetor posição da partícula, e do tempo. Então a função de onda, ela é função dessas duas coisas, né, da posição e do tempo. E a nossa densidade de probabilidade agora, que é dada pelo módulo ao quadrado da função de onda, né, que é a nossa probabilidade por unidade de volume. Então, no caso específico da mecânica quântica em uma dimensão, essa densidade de probabilidade era a probabilidade por unidade de comprimento. Como nós estamos tratando agora do caso tridimensional, então essa densidade de probabilidade é a probabilidade por unidade de volume. E em três dimensões, a equação de Schrödinger fica assim: menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes o laplaciano da função de onda, mais o potencial, que agora o potencial ele vai depender da posição, do vetor posição r, vezes a função de onda. Isso aqui é igual a I vezes h cortado, multiplicado pela derivada da função de onda em função do tempo. Então, dessa vez, agora nós temos o potencial, né? Esse U aqui, U de RT, continua sendo o potencial, a energia potencial dessa partícula, só que agora ela vai depender das três coordenadas espaciais, né? Então, uma vez que o potencial agora depende do vetor posição, então o potencial depende das coordenadas x, y e z. E o laplaciano, ele pode ser escrito dessa forma, né? O laplaciano, nas coordenadas cartesianas, ele é a derivada segunda em função de x, mais a derivada segunda em função de y, mais a derivada segunda em função de z. Então isso aqui é o laplaciano, de forma que esse operador aqui, que é o operador menos h cortado ao quadrado sobre 2m, multiplicado pelo laplaciano, então isso aqui é um operador,
que pode ser escrito, né, utilizando essa definição do Laplaciano, ele pode ser escrito dessa forma aqui, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes a derivada segunda em função de x, mais menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes a derivada segunda em função de y, mais menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes a derivada segunda em função de z. Então, isso aqui é um outro operador. Nós já vimos que esse operador aqui, por exemplo, nada mais é do que o operador energia cinética em uma dimensão. Então, nós podemos dizer que esse operador aqui, ele é o operador energia cinética, só que, no caso, ele vai ser a soma do operador energia cinética na direção x, mais o operador da energia cinética na direção y, mais o operador da energia cinética na direção z. Então, a equação de Schrödinger, que é essa aqui, ela pode ser escrita da seguinte forma, né? Novamente, da mesma forma que no caso unidimensional, ela pode ser escrita como sendo o operador hamiltoniano, só que agora o operador hamiltoniano em 3 dimensões, atuando na função de onda que também é tridimensional, mais o operador da energia atuando também na função de onda em 3 dimensões. E da mesma forma que a gente teve no caso unidimensional, nós também temos aqui os estados estacionários. Então, esses estados estacionários, eles serão aqueles estados nos quais todas as probabilidades são constantes no tempo. Então, nós também vamos analisar aqui casos onde as probabilidades são constantes no tempo, né? Casos onde nós vamos ter estados estacionários e as soluções da equação de Schrödinger para os estados estacionários, da mesma forma que no caso unidimensional, essas soluções são chamadas de soluções separáveis. Então, lembre-se o que é que quer dizer essa solução separável, né? Isso quer dizer que a nossa função de onda, psi de r e t, né? Ou seja, a função de onda, que é uma função do vetor posição e do tempo, ela pode ser escrita como sendo uma função que depende apenas da posição multiplicada por uma função que depende apenas do tempo. Então, nós temos aqui essa função psi minúsculo, que só depende do vetor posição r, que está multiplicando uma outra função, que é e vezes e elevado a menos i ômega t, que só depende do tempo, né? Então, isso aqui é uma solução separável. Eu posso separar a parte que depende da posição da parte que depende do tempo. E se eu derivar isso aqui, né, em função do tempo, que eu vou precisar dessa derivada para substituir lá na equação de Schrödinger, a derivada disso aqui em função do tempo vai ser menos i, que é o número imaginário, vezes ômega, vezes a função psi minúsculo, vezes e elevado a menos i ômega t. Portanto, isso aqui é a derivada dessa função aqui de onda em função do tempo. E aí, se a gente pegar a equação de Schrödinger e substituir essa derivada, nós vamos ter o seguinte resultado. Então, aqui está a equação de Schrödinger, aqui aparece a derivada da função de onda em função do tempo, e essa derivada, né, como a gente já viu, terá esse resultado aqui. Portanto, se a gente pegar isso aqui, substituir no lugar da derivada, e pegarmos a nossa solução separável e substituir no lugar de psi, nós teremos o seguinte, que a equação de Schrödinger se tornará menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica o Laplaciano da função de onda, né, que no caso são essas duas funções, psi minúsculo, que só depende da posição, vezes e elevado a menos i ômega t, mais a energia potencial, U de R, vezes a função de onda, psi vezes e elevado a menos i ômega t. Isso aqui vai ser igual a i h cortado multiplicado pela derivada em função do tempo, que é esse valor aqui que nós determinamos. Né? Então dá menos i ômega psi vezes e elevado a menos i ômega t. Então, para simplificar aqui, eu posso dividir todos os dois lados dessa equação, né? Dividir por e elevado a menos i ômega t, e fazendo essa multiplicação aqui de i h cortado multiplicado por menos i ômega, nós vamos chegar no seguinte resultado. Então, a gente vai chegar aqui à equação de Schrödinger, que ela pode ser escrita assim: menos h cortado ao quadrado sobre 2m, onde m é a massa da partícula, né? Vezes o Laplaciano de psi, só que aqui é psi minúsculo, veja que isso aqui é só o psi que depende apenas da posição, né? Mais a energia potencial, depende só da posição, vezes psi, depende só da posição.
Isso aqui é igual a h cortado vezes ômega multiplicado por psi. Aqui vai ficar i vezes menos i, né? Vai ficar menos i ao quadrado é menos 1, por isso que vai ficar menos 1 com menos 1, o sinal de menos acaba sumindo, fica só sinal de mais aqui, e aparece essa constante h cortado vezes ômega, multiplicando psi, né? E isso aqui nada mais do que é a equação de Schrödinger independente do tempo para o caso tridimensional. E fazendo a comparação dessa equação aqui com a equação que a gente já conhece, no caso unidimensional, nós podemos concluir que esse aqui, h cortado vezes ômega, nada mais é do que a energia da partícula. Então chegamos aqui no mesmo resultado que a gente obteve, né, na mesma equação, uma equação muito parecida pelo menos, exceto que aquela equação, nós já tínhamos visto, era uma equação para o caso unidimensional, e essa equação de Schrödinger independente do tempo é a equação para o caso tridimensional. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.